que podemos fazer para não adoecer, mesmo diante de situações estressantes, constantes e persistentes? Olá, eu sou Cristiane Rocha, sou psicóloga e hoje estaremos falando aqui na nossa série sobre dicas e estratégias que podemos desenvolver e assim cuidarmos da nossa saúde. Tudo isso aqui no nosso canal Suavemente. Como ponto de partida, eu quero resgatar um de nossos vídeos lá do comecinho, depois você confere aqui, onde falamos a definição de saúde segundo a OMS. A Organização Mundial de Saúde diz que ter saúde é muito mais do que simplesmente não estar doente, mas é um completo bem-estar que envolve 3 áreas da nossa vida: o nosso corpo, a nossa mente e os nossos relacionamentos. Usaremos então essas 3 áreas para vermos as dicas em que podemos aplicar e assim cuidarmos da nossa saúde como um todo. Então começaremos pela área física, pelo nosso corpo, uma vez que já vimos que o estresse, ele é uma reação que desorganiza, que modifica as funções do nosso organismo. Então, descansar, dormir, é o primeiro ponto que devemos levar em consideração se quisermos repor a nossa energia. Vocês sabiam que uma boa noite de sono é capaz de reduzir os níveis de glicose e de cortisol no nosso organismo? Quando estamos bem afetados pelo estresse, os 2 primeiros sinais, além do sono afetado, é o comportamento alimentar. Muitas vezes perdemos a fome ou comemos demais. Por isso que é importante adotarmos uma alimentação mais saudável. Frutas e verduras são eficientes nessa reposição de energia, como por exemplo a banana e o alface. Outra coisa bem interessante que pode ser adotada é meditação. Nada elaborado demais, apenas momentos em que você vai se dedicar e prestar atenção à sua respiração. Inspirar e expirar profundamente, lentamente, percebendo, prestando atenção no que você está fazendo. Em se falando de corpo, é claro que a atividade física é o carro-chefe, até porque nós sabemos que ela libera toda uma química especial que nos relaxa, que repõe a nossa energia. Muitas pessoas tomam remédio antidepressivos para repor essa química, que pode ser resolvida simplesmente com atividade física. É claro que não podemos esquecer de fazer um check-up. Muitas vezes, o nosso corpo já está dando sinais de que algo precisa ser cuidado com mais profundidade. Passando agora para a segunda área, a saúde mental. Nós vimos que o estresse é algo que começa no nosso corpo, mas ele vai acionar emoções como o medo, a ansiedade, que irão nos proteger daquelas situações de risco, de perigo. Os animais, eles também passam por essa mesma reação, mas existe uma pequena diferença que faz toda a diferença entre os animais e nós, seres humanos. É que nós podemos ficar com medo diante não apenas de um perigo real, mas de uma ideia imaginária da nossa cabeça. Um ratinho, por exemplo, ele vai ter medo do gato se ele tiver certeza que o gato está por ali por perto. Mas a gente não. Basta imaginarmos que o gato poderia estar por perto e todo o nosso organismo pode reagir como se aquilo fosse uma realidade. A nossa atitude mental é muito importante diante das situações de estresse.
Podemos olhar para situações como desafios, para o estresse como uma energia motivadora que vai nos ajudar a sobreviver ou a realizar algo difícil. Mas também podemos encarar essas situações como algo grande demais, pesado demais, como uma grande carga de medo sobre nós. Pessoas com saúde mental são capazes de ter uma atitude mental positiva, favorável, com esperança diante das circunstâncias. Pessoas com saúde mental conseguem não apenas sobreviver, mas usufruir do eustresse, que é o bom estresse. Conseguem se adaptar com mais facilidade a novas situações ou realizar tarefas mais difíceis. Se queremos ter saúde mental, precisamos ter uma visão positiva das coisas. Precisamos olhar com mais esperança. Precisamos colocar o foco naquilo que nós podemos controlar. Quanto mais controle tivermos da situação, mais o nosso cérebro entenderá que está tudo bem e que não precisa acionar o estresse no nosso corpo. É claro que precisamos também lembrar que nem tudo dá para a gente controlar. Muitas vezes precisamos parar de resistir e de gastar tanta energia diante de algo que não está nas nossas mãos o controle. Não esquecendo que é muito importante conseguirmos identificar exatamente o que é que nos estressa. Percebermos, analisarmos se refere-se a algo real, verdadeiro, ou se estamos nos afetando por algo que não passa de uma ideia imaginária. Por fim, a terceira área que compõe a nossa saúde, e não menos importante que as outras, a área que está ligada aos nossos relacionamentos. É muito importante compartilharmos com alguém sobre o que nós estamos passando, sobre as situações difíceis que acionam o estresse no nosso organismo. Às vezes, um conselho ou até a palavra de alguém que já passou por uma situação parecida com a nossa pode aliviar a carga do estresse em nós. Essa é, inclusive, uma das funções da psicoterapia, a escuta. Pode lhe ajudar e você pode colocar para fora, desabafar, aliviar sobre aquilo que está lhe estressando. Nesses momentos em que o nosso organismo entra em estado de alerta, uma coisa muito interessante também acontece. Um outro hormônio é liberado, a ocitocina, chamado de hormônio do amor. Como assim? Hormônio do amor, bem no meio de uma situação de perigo, de risco, de sobrevivência? Sim, a ocitocina, ela aumenta no cérebro a capacidade de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso ajuda para que a gente possa cuidar uns dos outros e assim garantir a sobrevivência da espécie. A ocitocina libera boas sensações e outra coisa bem interessante, ela trabalha no coração, fazendo pequenos reparos nesses momentos em que o coração está trabalhando com mais força e com mais rapidez. Então podemos dizer que bons relacionamentos também cuidam do nosso coração. Uma coisa bem importante que eu preciso falar para vocês. Essas dicas, essas estratégias são muito importantes na prevenção e na manutenção da nossa saúde. Mas nós precisamos prestar atenção no que realmente está acontecendo conosco e vermos se não estamos precisando de mais ajuda. Se você olha para essas dicas que eu dei e percebe que ainda assim é difícil para você, procure ajuda. Não brinque com a sua saúde. Procure um médico se for preciso, ou até mesmo um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa lhe ajudar
com a sua saúde mental e com a sua saúde social, a dos relacionamentos. Então é isso, gente. Espero que você tenha ficado craque sobre o assunto estresse. Se você gostou, se fez bem para você, se agregou algum conhecimento, você pode curtir, você pode se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, porque sempre estaremos lançando novos vídeos com novos conteúdos e novas dicas para cuidarmos melhor da nossa saúde como um todo. Beijos e até a semana que vem.